sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Amém? Vou repetir. O vento sopra onde quer. Na Cracolândia, amém? No seu apartamento, aonde ele quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Pai, nós te damos graça por essa manhã. O Senhor está nos ministrando através de testemunhos, através do louvor. Senhor, agora especificamente através da Tua palavra, Senhor. Dai-nos espírito de sabedoria e revelação. Coloca assim um desejo em cada coração pela Tua palavra. Amém. Bem, queridos, queria pedir para os irmãos, né? Você está numa poltrona confortável, né? Mas eu gostaria que você tivesse um desejo no teu coração de não dormir. Porque eu acho que a cama ainda é melhor do que a poltrona, né? Era melhor você ficar em casa mesmo. Para que você ouça a palavra, amém? Eu vou te dar um conselho como eu faço, né? Até porque de uma palavra que alguém fala, Deus fala muitas coisas com você. E o ideal seria você anotar, porque você depois vai meditar em casa e vai poder ministrar na vida de outras pessoas, inclusive na reunião da igreja na sua casa, amém? Queria falar um pouco aqui sobre esse tema, então, peregrinos no caminho, né? O termo igreja no grego é eclesia. Sintetiza de forma impressionante o que é ser igreja de Jesus. O termo significa igreja, então, chamados para fora. Nós temos batido nessa tecla porque o Espírito Santo está soprando por essa área. Amém? Ele quer edificar essa área das nossas vidas. Então nós vamos seguir só o que o Espírito Santo coloca no coração. Amém? Agora, se nós observarmos, né, a história cristã preponderou o caminho completamente inverso do que significa a palavra igreja. E tornou os discípulos em chamados para dentro. Em vez de ser discípulos chamados para fora, virou discípulos chamados para dentro. Em resumo, chamados para deixar o mundo. E ficar o máximo, né? Isso é símbolo até de compromisso. O máximo que você ficar dentro de um prédio significa o tanto de compromisso que você tem com Jesus. Então, aquilo que deveria ser os chamados para fora, virou os chamados para dentro. Agora, quando nós lemos o Evangelho, né, é difícil conceber que Jesus sonhasse com aquilo que chamamos de igreja hoje, com modelo de igreja hoje. Eu não sei se o Osés conseguiu aquela reportagem, né? Cadê o Osés? Tá por aí. O Osés sentou agora. Que maravilha, Osés. O cinema mudou muito a tua vida. O que está acontecendo, Zé? Vamos trabalhar, querido. Zé, eu fiquei um pouco com medo de não estar enxergando ele, né? Porque... negão, né? Ele disse que é negão, né? Você conseguiu de lá? Não. Conseguiu? Igreja virou isso aqui, ó. Igreja virou caso de polícia. Vamos passar um pouquinho do caso da polícia, né? Igreja virou símbolo de apóstolo dizer que jornalista vai morrer. Você sabe que tem esse jornalista que morreu ontem, né? O Marcelo Rezende, ele foi praguejado por uma apostila aí, né? A apostila falou que cansou dele e jogou uma praga nele. Pior que macumbeiro. Vamos só um pouquinho só para você ver a desgraça que virou. No Fantástico ouviu esta semana algumas das vítimas que prestaram depoimento durante a investigação sobre o desvio de dinheiro da Igreja Universal do Reino de Deus para empresas de Edir Macedo. São pessoas que doaram dinheiro em troca de promessas de cura ou de melhoria de vida. E acreditaram que o dinheiro seria usado em benefício de quem precisa. Simone, cabeleireira do interior de São Paulo. A promessa era receber uma bênção. Edson, aposentado, mineiro de Belo Horizonte. Isso é de acordo com sua fé, entendeu?
Quanto mais licença você tem, mais dinheiro você dá. Maria Costureira, moradora de São Paulo. Você é filiado, né? De não poder contribuir para não vou contribuir, vou dar tudo. O depoimento de antigos fiéis reforçou as acusações contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo e mais 9 pessoas ligadas a ele são réus em processo por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O processo foi aberto aqui no Fórum Criminal em São Paulo. O juiz aceitou a denúncia, que também aponta enriquecimento pessoal às custas da exploração da fé. Simone sempre deu o que pôde para a igreja, mas foi uma campanha de arrecadação chamada Fogueira Santa de Israel que ela perdeu o controle das doações, pressionada pelo discurso do pastor. Você tem que pegar e fazer essa federação de Israel, se você quer realmente mudar a sua vida. Só que no valor, que o certo seria você fazer, é no valor alto, não entrar no baixo, não. Simone só entregou as economias de R$3.000 depois de um acordo. Ele falou, se caso meu esposo não aceitasse, ele devolveria. O marido também frequentava a igreja, só que achou a bênção cara demais. Para receber uma bênção, acho que não precisa o pastor convencer a pessoa a fornecer tanto dinheiro. Simone não viu mais o dinheiro da Fogueira Santa e deu queixa na polícia. Mas o pastor não se importou. Faz o que você quiser, a igreja é rica e pode pagar quantos advogados quiser. Durante 9 anos, Dona Maria Pinho cruzou São Paulo fazendo doações nos templos da Universal. A costureira bem-sucedida entregou tudo o que tinha. A renda, um imóvel nesse prédio e até o apartamento onde morava, no centro de São Paulo. De repente eu vi na rua que eu não tinha nem o que comer. Eu ia no mercado, tinha aquelas moças fazendo demonstração, né? E ali era aquele pouquinho que eu provava, ali era aquele meu almoço. As doações são livres, mas neste caso a Universal foi condenada a devolver parte do dinheiro. A decisão judicial explica. É nula a doação de todos os bens, sem reserva de renda suficiente para a subsistência do doador. Pelas contas de Dona Maria, ela deu mais de R$100.000 à igreja, mas conseguiu provar apenas a doação de 10 mil em cheque. É muito difícil para o advogado ou para o fiel apresentar a doação para a igreja, conseguir provar essa doação. E por que isso? Porque quando o fiel faz a sua contribuição, ele não tem qualquer recibo. Também foi uma doação de cheque que deu a Dona Lourdes uma vitória na justiça. Ela conseguiu reaver parte do que o filho Edson entregou para a igreja quando trabalhava como vigia. Eu não tirava dinheiro para comprar uma bala. Então o dinheiro era todo na igreja. Aí a gota d'água mesmo, quando ele começou a dar os transportes, tipo de redenção, e andar a pé. Edson se aposentou por invalidez. Na Universal, ele não conseguiu a cura que buscava para a doença psiquiátrica. Eu falar o seguinte, para a gente se abençoar, tinha que dar. Para se abençoar, tinha que dar dinheiro. A única recompensa que Edson recebeu por R$60.000 em doações foi um diploma de colaborador, assinado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas a promotoria apurou que as doações dos fiéis da Igreja Universal eram desviadas para empresas particulares dos acusados e foi denunciado como lavagem de dinheiro. Segundo os promotores, o problema não está no ato de doar, mas no destino das doações. O dinheiro deve ser usado para a manutenção dos fundos e para a assistência aos necessitados. É por esse motivo que igrejas não pagam impostos, seja qual for a religião. É para que as doações beneficiem exclusivamente a própria igreja e suas obras sociais. Entre os muitos bens comprados pela Universal com o dinheiro dos fiéis, está esta mansão nas montanhas do interior de São Paulo. São 13 mil metros de terreno, 12 suítes e elevador panorâmico, e mais casas de hóspedes e quadras de esportes. A propriedade de R$10 milhões entrou para o roteiro turístico de Campos do Jordão. No trenzinho cheio, aqui informa aos visitantes o que a cidade inteira sabe. Quem é o dono de fato desta maravilha da serra. No chalé que tem no alto lá em cima, pertence ao bispo de Som. Fantástico. Ok. Então essa praga aí chamam de igreja.
José já deu vale transporte também na Universal. Eu contei, querido. Não adianta, eu não consegui. Queridos, se não, é cômico aqui, né? Enquanto a gente está sendo enganado, até da sua família. Tudo isso o que, queridos? Né? Por uma distorção daquilo que de fato é igreja, segundo a Bíblia, né? Eu pergunto para você, quando nós lemos os evangelhos, a palavra do Senhor nos fala, né, que Jesus disse que iria destruir o templo e queria reconstruir o templo em 3 dias. Ficaram assustados. Ou seja, isso fala, né, que Jesus ia destruir o templo, o véu se rasgou e agora o templo passaria a ser o coração de cada homem, o nosso espírito. Agora eu pergunto para você, se Jesus falou que ia destruir os templos, você acha que ele iria pedir para que os seus discípulos reconstruíssem aquilo que ele destruiu? Ou seja, que os seus discípulos se isolassem e limitassem o lugar da adoração a um lugar específico? Eu vou destruir, mas depois se constrói, porque eu estou meio nervoso hoje. Gasta 600 milhões porque eu estou nervoso e lá de novo vai ser a casa do tesouro. Então nós temos que entender algo. Jesus não plantou igreja em nenhum chão que não fosse o coração das pessoas. E ele fala em Lucas 17, 20 e 21 que o reino de Deus não é um lugar. Igreja, de acordo com Jesus, é a comunhão de 2 ou 3 em seu nome em qualquer lugar. Igreja, de acordo com Jesus, é algo que acontece no caminho da vida, do dia a dia. Para Jesus, o lugar onde devemos buscar os perdidos é nas portas do inferno, no meio do mundo. E essas portas não prevalecerão contra a igreja. Esses dias me perguntaram algo, né? O Lucas está fazendo um projeto ali no São Brás, com os fiozinhos de ouro, né? O projeto do rap. Só tem fiozinho de ouro lá, né? O Tripa 2, Assassino 5, Matador 7. Os que estão lá cantando rap, né? Através do rap, o Lucas está conseguindo trazer o evangelho para eles. E sabe qual que é o problema? Essa nossa ideia religiosa, nós temos medo, né, do que as pessoas vão pensar que a igreja está envolvida com aquelas pessoas. Aí me perguntaram se aquele projeto poderia ser dito que era um projeto da MAI. Tudo isso é fruto do quê? Do entendimento errado, né? Eu quero dizer para você, se você de fato quer viver o que é ser igreja, o evangelho, você não pode ter medo de ser considerado pela religião, pelo mundo, de pecador, amigo de pecador, beberrão, glutão, sendo que Jesus não era nada disso, pecador. Ele era amigo de pecador, mas não era pecador. Ele não era glutão, ele não era, né, beberrão. Então, com certeza vão dizer sobre o Lucas, sobre a nossa comunidade, né? Aquilo lá diz que é igreja, olha com quem que eles se relacionam. Então nós não podemos estar presos a essas coisas. E Jesus não estava preocupado com isso. Deixa eu falar algo para você. E o tema da mensagem é peregrinos no caminho. A Bíblia identifica, irmãos, os da fé, os nascidos de novo, como a comunidade do caminho. No livro de Atos dos Apóstolos, um dos modos de designar a igreja como a comunidade dos discípulos era chamá-la de o caminho. E os discípulos de os do caminho. Eu quero ler esses textos para você entender. Então, era assim que eram conhecidos os cristãos. Aquele povo do caminho. Atos, se você quiser acompanhar, Atos capítulo 19. Atos 19, versículo 8.
Olha o que a Bíblia diz. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram-se e não obedecessem, falando mal do caminho, diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente. Então preste atenção, como que está aqui a identificação dos cristãos daquela época? Olha lá. Falando mal do caminho. Então o evangelho era considerado o caminho. E os discípulos de Jesus eram considerados aqueles do caminho. Não aqueles da rua tal, número tal, mas do caminho. Atos, o versículo 23 também fala um pouco sobre isso. Versículo 23. Por esse tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Acerca do caminho. Capítulo 24. Verso 14. Mas confesso-te isto, que seguindo o caminho, aqueles que chamam seita. Olha lá, mas confesso-te isto, que seguindo o caminho, a que eles chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais. Como é que ele servia ao Deus de nossos pais? No caminho, ao qual eles chamavam esse caminho do quê? De seita. Então, irmãos, não vou ler mais versículos por causa do horário. Essa forma de chamar a igreja é anterior aos que nós hoje chamamos de cristãos. É anterior. Então a primeira forma que os discípulos de Jesus foram conhecidos, e o evangelho foi conhecido, como o caminho. E aqueles que são do caminho. Amém? Então isso é muito importante para nós. Paulo é o apóstolo em razão de quem essa designação de um caminho mais aparece em Atos. No início ele perseguia os do caminho, ou como ele também diz, para levar presos que eram do caminho, ou ainda, este caminho, ao qual chamais de seita. Então Paulo no começo ele perseguia esses do caminho, mas agora ele se tornou um desses que estão agora no caminho. Isso é muito importante você entender. A designação o caminho é o meu modo de ver aquela que melhor expressa o espírito do evangelho como movimento humano no mundo. Eu quero te apresentar aqui algumas razões. Então eu quero que a partir de hoje Deus possa abrir o seu e o meu entendimento para que nós possamos entender que a vida cristã é um caminho. Amém? Nós somos aqueles do caminho. O evangelho é o caminho. Primeiro motivo, porque nós temos que entender isso. Porque eu entendo que essa é a melhor forma de entendermos o que significa igreja. Primeiro, porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Segundo, porque o chamado da fé é hebreu. E ser hebreu é ser alguém do caminho, da viagem, da peregrinação. Assim como o nosso pai da fé, Abraão, foi um peregrino. E essa vida com Deus é assim, queridos. É uma peregrinação de fé. Onde nós não temos um mapa claro das coisas, como que vão acontecer. Mas simplesmente nós seguimos aquilo que o Espírito está movendo no caminho da vida. Hebreu vem da raiz da palavra que expressa o ato de cruzar, de atravessar. Da palavra que expressar o ato de cruzar, de atravessar, de seguir em frente. Ou seja, mostra claramente que não é um lugar, uma parada, mas é algo que está se movendo.
como um caminho. Terceiro, porque historicamente um dos maiores problemas da igreja foi o ato de ela se isolar do mundo. A igreja se isolou do mundo. E a igreja se tornou apenas um endereço. Se você for falar com as pessoas e perguntar o que é a igreja, normalmente quando as pessoas perguntam para você onde é a sua igreja, elas estão sempre pensando num lugar e não num caminho. Não no estilo de vida. Por conta disso, logo a palavra igreja passou a se designar algo geográfico, físico, estático, imutável. E perdeu assim a sua vocação caminhante. E por isso tornou-se cada vez mais uma estrutura que vive de sua própria institucionalização. O desejo de Jesus é que a igreja seja a comunidade dos que se reúnem para adorar, discernir a palavra e ajudar-se mutuamente, mas que não está fechada ou limitada a qualquer espaço físico. Amém? Quando as pessoas dizem, né? E agora, por causa do meu trabalho, eu não tenho mais como congregar. Porque para eles congregar se limita a uma reunião de domingo às 9h45 da manhã. Para eles, o relacionamento deles se limita com Jesus a apenas um horário, apenas um dia, apenas um local limitado, fruto dessa religiosidade que nós vivemos em nosso país e no mundo afora. A igreja, de fato, é um movimento de discípulos que andam no caminho enquanto trilham a fé no chão deste mundo, como as boas novas de Deus na terra. Amém, queridos? A igreja é isso. A igreja é esse movimento de discípulos que andam no caminho. Isso é a igreja. Estão espalhando as boas novas de Jesus para as pessoas. Nesse caminho, as maiores demonstrações de fé não foram dos religiosos, mas sim foram dos fora da religião. As maiores demonstrações de fé que nós vemos nos evangelhos vêm de publicanos como Zaqueu, de meretrizes como a pecadora que ungiu os pés de Jesus, vem da mulher samaritana, do centurião romano, da mulher sírio-fenícia e do ladrão da cruz. E se você observar, né, essas pessoas que tiveram esse encontro com Jesus, que tiveram esse encontro com a graça, esse encontro com o Evangelho, você vai observar que eles tiveram esse encontro com Jesus no dia a dia de Jesus, aonde eles moravam, aonde eles viviam, aonde eles tinham seus lazeres. Esse era o momento onde Jesus, o Evangelho, estava sendo levado para essas pessoas. Você não consegue identificar aqui um endereço onde Jesus estava operando milagres. O endereço onde Jesus está operando milagres, onde está tendo salvação, e onde você pode receber alguma esperança para a sua vida, é no cinema do Shopping Total, domingo, às 9h45. Vem para cá, Brasil. Onde que Jesus realizou tudo isso? Simplesmente no caminho, chamado vida, chamado existência, né? E nós precisamos mudar nossa mentalidade, queridos, para discernirmos que nós somos peregrinos, amém? No caminho. E que o Evangelho é um caminho, e que nós somos aqueles do caminho, e não aqueles de um lugar. Nós estamos tão desafiados a convidar pessoas, né? Nós temos essa mentalidade, eu vou levar a pessoa lá no Soma porque ela vai ter um encontro com Jesus. Mas essa mentalidade, queridos, é equivocada. É através da sua boca, da sua vida, onde quer que você esteja, e essa pessoa esteja junto. Que essa pessoa tenha a oportunidade de ter um encontro. Com o caminho, no caminho. Amém? Nós precisamos renovar nossa mentalidade. Não tem magia, não tem mais local. O que Jesus fez ao destruir o templo foi expandir agora a comunhão,
a sua manifestação a todos os lugares. O véu já foi rasgado. Amém? É lá no rap. Talvez um dia vai começar a aparecer, né, Lucas? Daqui a pouco começa a aparecer a galera do rap aqui no Soma, porque tem o seu papel, eu vou falar daqui a pouco. Mas o Lucas não está esperando, né, e nem tendo essa mentalidade que existe um lugar, um dia, uma data específica, uma cruzada específica, onde vai vir alguém específico para falar do Evangelho. Inclusive, a nossa mentalidade sobre plantação de igreja ela é muito ruim, é muito católica, é muito religiosa. Para nós, igreja é a partir do momento que tem um prédio. Para nós, né, o Laodicea, para dizer que a comunidade Amai está em São Paulo, vai ter que mandar a foto de um prédio numa fachada escrito Comunidade Amai, Ministério Laodicea Antunes. E a foto dele assim, ó. Sabe, queridos, Jesus não treinou discípulo para ser alienado. Eu vi esses dias uma música e estou incomodado com ela até agora. Não sei que música que é, eu só escutei uma parte. Desse lugar eu não quero sair, desse lugar eu não quero sair. Eu vi vários jovens gritando no prédio de uma igreja, desse lugar eu não quero sair, desse lugar eu não quero sair. Se eu estivesse lá, eu ia dar um chute nele. Suma daqui, tchau! Ou seja, qualquer coisa que vira um fim em si mesmo deveria ser destruído. Aquilo que devia ser um lugar de acolhimento, de renovar a fé, para que a gente possa continuar percorrendo o caminho e pregando o caminho que é Jesus, se tornou um fim em si mesmo. Eu não quero sair mais daqui, eu não quero sair mais daqui. Se você não quiser sair mais daqui do cinema, vai custar caro, porque você vai ter que pagar ingresso, porque depois do meio-dia começa a cobrar. Se resumiu a isso, né? Os discípulos de Jesus foram treinados para espalhar sementes. Sementes de salvação. Os discípulos de Jesus foram treinados para levar amor, bondade. Os discípulos de Jesus foram treinados para enfrentarem os perigos do caminho. E muita gente não sabe enfrentar os perigos do caminho. Ele prefere isolamento. Como é que nós podemos isolar os filhos dos colégios? Nós precisamos ensinar os filhos a enfrentar os perigos do caminho. É ou não é? Muitos pais ainda são religiosos, eles só vivem pelo pode e não pode. Eles não ensinam os filhos a aprender a lidar com os perigos do caminho. Lucas 10, Jesus está ensinando ali os discípulos, né? Os perigos que ele ia enfrentar no caminho. E quando você lê Lucas 10, você vai observar, né? Como que é aqueles que vão de 2 em 2 na nossa casa? Os mormons. Os mormons estão mais crentes do que nós. Testemunho de Jeová, mormons. Olha o que Lucas 10 fala. Lucas 10 diz, depois disso designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Jesus não falou, vamos se trancar tudo no prédio, esse mundo está muito perigoso, tem homofobia, tem ideologia de gênero, tem atleticano. Esse mundo está muito perigoso, pessoal. Vamos isolar todo mundo aqui. Afinal de contas, o carnaval está chegando. Vamos colocar os jovens no retiro. Final do ano, vamos fazer vigília para todo lado. Vamos fazer semana da virada, semana da conquista, 12 dias de clamor, 70 dias da vitória. Para ver se o povo não desvia, porque o caminho é perigoso. Afinal de contas, existe essa tal de caminho de praia.
E se nós pudéssemos, né, nós pedíamos para Deus acabar com esse negócio de mar. Isso atrapalha muita gente. Vamos acabar com as escolas, vamos se fechar aqui. Infelizmente, queridos, mas Jesus não fez nada disso. Jesus também não estava afim de ficar amontoando gente. Porque hoje, sabe o que acontece? Nós gostamos de colecionar pedra. Que a Bíblia diz que nós somos pedras que vivem. E para o ego da liderança, muitas vezes nós caímos nesse problema e nós queremos mostrar, né? Porque é muito bonito você mostrar um lugar, né? Cheio de gente que diz que é crente. E alguns acham que se Jesus estivesse conosco aqui, o sonho dele seria encher o estádio do Atlético e dizer: agora chegou uma grande manifestação do meu reino. Nós conseguimos encher o estádio do Atlético. Sabe o que Jesus ia fazer? Converteu? Ele ia fazer que nem que fez com o Gadareno. O Gadareno falou o que para Jesus? Eu quero pro teu GP. O que Jesus falou? Você não vai pro meu GP, não. Vai lá e monta o teu GP. Pá! O Gadareno perguntou: mas você não vai me consolidar, não? Não, está consolidado já. Pá! É ou não é, querido? Nós gostamos, né? Eu não vejo irmãos mandando foto assim, ó. Olha aqui minha reunião da igreja, 2 ou 3 em nome de Jesus. Eu só vejo os irmãos mandando quando tem 15, 18. 2 ou 3 é derrota, né? Sabe por quê, irmão? Porque nós gostamos de colecionar. Enquanto nosso objetivo deveria ser o quê? Conscientizar que aquele caminho deveria se expandir para todos os lugares da vida. Nós gostamos de colecionar, mostrar foto. É ou não é? Infelizmente. Mas Deus quer mudar essa mentalidade, amém? Então Jesus treinou seus discípulos para lidar com os perigos. Jesus deu orientação aqui em Lucas 10 para como que eles lidariam com os perigos. Com os demônios, com as tempestades, com as competições entre si, com os exageros de Pedro, com medo de trair, negação, morte, tudo isso. Com as necessidades financeiras, com a rejeição das pessoas sobre esse caminho, sobre o caminho. Querido, Jesus não deseja tirar ninguém do mundo, da vida, da sociedade, da terra. Tem gente tão desesperada com medo da vida que gostaria de procurar se tem um lugar mais seguro em outros planetas. Será que a vida é mais segura em outro planeta? E no caminho com Jesus, os milagres vão acontecendo, queridos. Amém? Podemos ver aqui os ventos cessam, as ondas se abrandam. Os demônios sabem quem é Jesus e quem nós somos em Jesus. E o evangelho vai acontecendo no caminho, porque ele é o caminho. Está entendendo? É no caminho que você encontra o doente. É ou não é? Quando já foi num posto de saúde? Quem gostaria de orar muito por enfermo? De verdade. Eu te dou a solução. Para na porta de um postinho e fica lá. Não vai faltar gente na tua cruzada de milagre. É sério. Nós estamos falando para os enfermos. Vem, enfermos. Os enfermos estão falando, mas eu não consigo ir. O cara está enfermo, pô. E foi engraçado que eu já cheguei a levar enfermo de maca, de quase levar a cama do carro, os aparelhos de respiração, pro prédio, uma cruzada. Que besteira, querido. Que besteira. Que besteira. É ou não é? Com muito amor, como é que você traz o Emanuel para essa reunião? Você não consegue trazer ele. Está entendendo como é que é a vida cristã, como que é a nossa dinâmica?
como peregrinos. Jesus é o caminho em movimento. Nas eclésias, assembleias dos chamados para fora, todos se encontram com os irmãos da fé e também com o próximo que não tem fé. E todos são tratados com amor e simplicidade. Em Jesus, o discípulo é apenas um homem que ganhou entendimento do reino e vive como um cidadão. E não uma comunidade paralela, mas sim no mundo real. Amém? Jesus não quer que você tenha outra vida, mas quer que você viva essa vida, amém? Com entendimento de um propósito. Nesse caminho, o amor é a base de tudo. Este caminho é percorrido em amor uns para com os outros, pois sem amor nada tem valor. Amém? Em amor, querido. Quando você tiver o entendimento do amor de Deus por você, isso vai desencadear em você um amor pelo próximo. Amém? Isso vai tirar do nosso coração, sabe o quê? A indiferença. Onde nós olhamos o problema do próximo e ficamos indiferentes em relação ao problema do nosso próximo. Eu vou te dar um exemplo aqui pequeno. Eu fui lá resolver um problema da água do Espásio lá, que para entregar lá o Espásio, lá o prédio. E lá na Copel, Sanepar, sei lá onde que eu fui. Fui na Sanepar, eu acho que foi Sanepar. Rapaz, tinha gente daquela Sanepar, hein? Ali do Fazendinho, na Rua Cidadania. Primeira vez que eu fui lá. Eu fiquei uma hora e pouco lá na... E lá se você tiver a percepção do que é viver no caminho, você é um peregrino no caminho, para levar as pessoas para o caminho que é Jesus, você começa a ficar atento às necessidades e aos problemas que estão à sua volta. E que você, de alguma maneira, pode contribuir para resolver. Eu estava vendo lá, sinal estou em falha com isso, agora estou com carro, está mais fácil para andar no caminho, em algumas distâncias. Eu vi uma senhora, ela tem aproximadamente uns 80 anos, e ela está com a sua água cortada. E ela falou, e ela tem muita dificuldade de raciocinar, ela está com dificuldade de raciocinar. E o que aconteceu? Ela falou, mas o meu filho disse que pagou, eu dei o dinheiro para o meu filho, mas o meu filho só me engana. E ainda ele colocou um monte de gente da minha casa agora, com uma mulher que ele arrumou, e agora como que eu vou fazer? Se eu pagar a água, eu não tenho dinheiro para comer. O que normalmente nós fomos treinados a fazer? Daqui 60 dias vai ter um encontro com Deus. Até lá se vira, querida. Deus vai mudar a sua vida lá. Deus mudou a vida de muita gente lá na chácara? Sim. Onde é pregado o evangelho, Deus muda a vida das pessoas. Mas será que isso não podia ser numa escala muito maior se você entendesse que o encontro com Deus é o seu encontro com as pessoas? O encontro das pessoas com Deus é o encontro com você? Tem pessoas que acham que nós paramos de fazer encontro com Deus porque nós estávamos com preguiça de trabalhar. Não, simplesmente porque nós entendemos, querido, que nós podemos potencializar o encontro das pessoas com Deus à medida que a nossa mente for renovada. Entendemos, que no caminho nós temos que apresentar o caminho. No dia a dia, tem fases que você vai ter pouco envolvimento com a rotina normal de uma comunidade evangélica, mas você vai ter tanto envolvimento com o evangelho nas faculdades, na escola, às vezes está fazendo um curso. E aí eu fico pensando, eu queria que você meditasse comigo nessa manhã, quantas oportunidades você tem tido no caminho para manifestar o caminho que é Jesus? E quantas delas eu e você estamos aproveitando? E quantas delas nós estamos simplesmente ignorando? Então esse caminho é um caminho vivido em amor. Já?
Quando esse teclado vem, ele está dando sinal. Jesus está voltando. No caminho, um ajuda o outro. Pois no caminho todos caem e se levantam. Todos se enfraquecem. Todos são humanos. E na humanidade, todos são tratados conforme a lei do amor e não da religião. No caminho você vai ter teus deslizes. É ou não é? Teus momentos de fracasso. Teus momentos de desânimo. Teus momentos de vacilo. Mas no caminho, nós precisamos entender que nossos irmãos vão ter problemas. E nessa caminhada todos nós temos problemas. É por isso que esse caminho é vivido em amor. Amém? Não debaixo de legalismo, de regras, mas em amor. Será então que o Senhor tinha em mente quando disse aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder? Preste bem atenção. O texto de Atos 1, versículo 4 a 8 fala o seguinte, discípulos, alô? Fiquem em Jerusalém até eu voltar. Fique em Jerusalém a vida toda. Se embriague com Jerusalém. Não. O que Jesus falou? Fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, tchau. Tchau, queridos. Jesus desejava, que cheios do poder, seus discípulos saíssem pelo mundo, pregando a palavra das boas novas. Todo lugar você pode ter uma oportunidade de pregar a palavra das boas novas. Todo lugar. Ensinando de maneira simples as pessoas a serem como Jesus, em suas próprias casas, em suas próprias culturas. Desse modo, se teria sempre um movimento hebreu, crescente, progressivo, livre, guiado pelo Espírito Santo, semelhante aos que Jesus viveu em seus dias, aqui como homem. Então, irmãos, você vê Jesus preso em algum lugar? Jesus estava no caminho, um dia ele estava numa casa, outro dia ele estava na outra. E é interessante, que Lázaro não morreu? Fazia quanto tempo que ele estava morto? 4 dias. Se fosse hoje, o que nós ia falar? Jesus ia falar para Marta, para Maria o seguinte: traga Lázaro aqui na cruzada. Pega o caixão de Lázaro, tire a pedra e traga o Lázaro aqui na cruzada. Segunda e terça com o Reinhard, lá em Colombo. O que Jesus fez? O peregrino no caminho foi até aonde estava o necessitado. E onde estava o necessitado, ele liberou a palavra de vida. Lázaro, sai para fora. Sabe, queridos, é no Uber. É lá no shopping Barigui. É lá trabalhando no restaurante. Está lá no japonês, lá aqueles comida japonesa. Servindo um prato e a pessoa falando que comida deliciosa. É que você não sabe uma comida que se eu te der, você nunca mais vai esquecer dela, e ela é o pão vivo que desceu do céu. Se eu te der alguma coisa para beber aqui, você nunca mais tornar a ter sede. Está entendendo, querido? É o Uber lá, Tá no Uber também. Que tem de gente no Uber aí, querido? Cabify, 99, 2009. É lá no dia da beleza. Você pode apresentar o melhor produto. Porque a alegria do Senhor, ela formoseia o rosto. É no dia a dia, queridos. Sabe, a religião faz nós optarmos entre servir a Deus e viver a vida.
O Evangelho é viver a vida servindo a Deus, que é servir ao próximo. Está entendendo, querido? Deus está te chamando para ser um peregrino nesses dias. Os cristãos precisam saber que Jesus nunca quis fundar uma religião conforme a conhecemos do ano 332 de nossa era até hoje, iniciado por Constantino, chamado de cristianismo. Quem entendeu o Evangelho e seu significado sabe que o cristianismo se tornou uma perversão da proposta de Cristo, transformando o Evangelho puro e simples em uma religião com dogmas, doutrinas, usos e costumes, traduções imutáveis e muita barganha com Deus. E Colossenses capítulo 2 diz que isso não tem valor algum. Sabe, cheio de dogmas, cheio de costumes, cheio de... Semana eu estou num grupo aí e uma senhora simplesmente postou: olha o Moisés de nossos dias, uma coisa assim. Eu até mandei nos nossos grupos. O cara tentando parar as águas lá e a água pegando ele. E aí uma pessoa simplesmente falou assim: cuidado, não brinque com Deus. Você está escarnecendo de Deus. Quase que eu falei: cala a boca, por favor, .com.br. É proibido sorrir, queridos. O reino de Deus é como um fermento escondido que invade e permeia toda a massa da humanidade, sem ninguém saber como, e sem que ninguém possa dar glória a mais ninguém senão ao Pai que está nos céus. Esse é o reino de Deus, sabe? Esse reino de Deus não tem nada a ver comigo. Esse reino de Deus não tem um dono, não tem um pai humano falando. O desejo de Jesus é que nós sejamos sal e luz do mundo. Inclusive o sal foi usado por Jesus como ilustração desse desaparecimento da igreja na terra. Hoje eu quero convidar você a desaparecer comigo. Deixa a Universal aparecer com o Templo de Salomão. O convite de Deus para nós é para nós desaparecermos como sal. O sal, né? Jesus associa que o sal a sabor e nada mais. Jesus diz: o sal tem que ter sabor. Senão não presta para mais nada. E sabe, queridos, para que o sal salgue, para que o sal dê sabor, de fato, ele tem que se dissolver nos elementos que recebem o seu benefício. O sal só salga quando morre como um sal visível e se torna apenas gosto, presença, tempero e realidade. Embora ninguém saiba dizer onde ele está, podendo apenas dizer: está na panela. Você não vê o sal na comida, você já viu o sal no arroz? Olha aqui o sal. Mas você sente uma comida que tem sal e uma comida que não tem sal, né, Anderson? Irene e eu também, um grande cozinheiro. É ou não é? Se alguém perguntar onde que está o sal, não sei. Mas só sei que a minha família está tendo sabor. As pessoas que trabalham comigo estão tendo sabor. Os meus vizinhos estão tendo sabor. Os meus pais estão tendo sabor. As pessoas, meus clientes, estão tendo sabor. Ninguém está vendo. Você não está aparecendo. O seu nome não está sendo glorificado. A instituição não está sendo glorificada. Mas o nome de Jesus está sendo glorificado. E as vidas estão sendo transformadas. Porque a igreja está se dissolvendo no mundo. Aquela sala começa a ter sabor, porque tem alguém que tem sabor. E o sabor não é de mel. Graças a Deus. Porque não é o sabor da vingança e da glória do homem.
É o sabor da graça. É o sabor da redenção. É o sabor do perdão. É o sabor da nova oportunidade. É o sabor da libertação da culpa, da condenação, da miséria. Da desilusão, da revolta. E Jesus fala, vocês são a luz do mundo, vós sois. Que fala de uma ação contínua da bondade e da misericórdia de Deus sendo derramada sobre as pessoas através de nós. Vocês são luz, vocês estão trazendo a minha bondade. Vocês estão sendo o canal para apresentar o caminho. No caminho. Sabe, tem um texto muito interessante aqui de Mateus. Mateus verso 20, versículo 20. Aproximou-se dele então a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus, que queres? Ela lhe respondeu, concede que estes meus 2 filhos se tornem um apóstolo. Brincadeira. Uma à tua direita e outra à tua esquerda. Quantas pregações eu já vi pessoas falando de uma igreja local dizendo, Deus dá essa cidade para nós. Deus o livre. Imagine um homem no centro do poder tendo uma cidade. Vai ser um bom negociador com político. Perguntou-lhe Jesus, que queres? Ela respondeu, concede que esses meus 2 filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Ela devia estar pensando, né? Agora, quando você for eleito aí, tomar o lugar aí do Império Romano, né? Não esquece de mim e me dar uma vaguinha na prefeitura. Para ser um secretário. Ou se tu ganhar para presidente, me deixa um ser ministro da Casa Civil e outro ministro da Economia. Para nós negociar com a Petrobras. Jesus replicou, não sabes o que pedis. Versículo, vou passar para frente por causa do horário. Versículo 25, Jesus, pois, chamou para junto de si e lhe disse, sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Os caras queriam ter o governo do mundo, pensando que o reino de Deus é o governo do mundo, onde um vai ficar dominando sobre o outro. Não será assim entre vós. Qualquer que entre vós quiser se tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Quer ser grande, querido? Aprenda que o maior é o que serve. Para de achar que igreja, relacionamento com o irmão é lugar para você ficar se promovendo e dominar sobre outros e ter os seus interesses mesquinhos atendidos. Sabe, queridos, como diz em Lucas, capítulo 3, versículos 7 a 9, o machado já está posto na raiz de toda árvore. Chegou o tempo de nós verdadeiramente abraçarmos o Evangelho. Está na hora de milhares e milhares e milhões que assim crerem, passarem a viver de forma livre, conforme o Evangelho, no caminho, falando do caminho que é Jesus. E Jesus sendo o Senhor de tudo, e tudo em todos. E o nome dele sendo glorificado. Ele crescendo, porque ele é o Senhor. E ele é digno. Você pode perguntar, e não vamos nos reunir mais? Vamos para o caminho, não vamos nos reunir mais?
Nós vamos nos reunir sempre, queridos. Mas tais encontros não têm como objetivo centralizar forças, organizar ações de poder, coordenar a produção de frutos, tornar divina a visão de algum homem ou algum método, mas apenas renovar as alegrias da fé e da esperança, fortalecer o amor e desenvolver as pessoas, e devolver às pessoas a vida com simplicidade, como sal e luz da terra. Não estamos aqui para promover Klebers, não estamos aqui para promover uma visão de homem, não estamos aqui para ficar pregando método, não estamos aqui nada, nós não estamos aqui para falar de Jesus. E para nos fortalecer, nos alegrarmos uns com os outros e nos renovarmos. Não haverá formas e governos eclesiásticos. Isso aqui eu vou falar semana que vem porque o horário já foi. Agora que estava ficando bom. Quantos aqui querem ser peregrinos a partir de hoje? Peregrinos, sendo guiados pelo Espírito Santo. Sabe, eu creio que o Espírito Santo está soprando entre nós. Sabe, querido, deixa eu falar algo para você. Deus está colocando a verdade no teu coração com o Evangelho. Eu vou liberar uma palavra profética sobre nós aqui nessa manhã. Sabe o que eu vejo? Que Deus vai nos espalhar. Nos espalhar como uma semente em lugares onde o Evangelho não está sendo pregado. Nós não queremos ter um grande ajuntamento, nós queremos nos espalhar. Para que serve o soma? Sabe, querido, o soma é apenas uma parada. Você está no caminho, você faz aquela parada, sabe? Que nem o carro, quando você está viajando, o carro tem que parar para abastecer, para trocar o óleo muitas vezes, para colocar água. Sabe que essa reunião aqui serve para nós muitas vezes para isso? Para dar aquele refrigério, para renovar nossa mente, para nos trazer entendimento do que é o Evangelho, o que é o cristianismo de verdade. Para que nós possamos continuar essa caminhada. Mas deixa eu falar para você, nunca faça disso uma parada. Apenas entenda que isso é um reabastecimento para você continuar a caminhada. Não torne essa reunião um fim em si mesmo. Não ache que cristianismo é essa reunião. Essa reunião só cumpre o propósito de nos fortalecer. As reuniões das casas só cumprem o propósito de nos fortalecer uns aos outros, com o Evangelho, ministrando uns aos outros, mas nunca nos tornar uma comunidade fechada, mas sempre aberta. Amém? Somos peregrinos. Somos peregrinos, queridos. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, que ele não sabia, e saiu sem saber para onde ia. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Todos estes morreram na fé, sem ter alcançado as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram forasteiros e peregrinos na terra. Sabe como que nós vivemos aqui nessa terra, nesse mundo? Como peregrinos, forasteiros. Nós não somos daqui. Nós não estamos com o coração preso aqui. Nós não temos interesse de que o nosso sucesso seja conhecido por ter um monte de bens. Nós queremos ter um monte de bens que não estão mais conosco, porque foram compartilhados com as pessoas que Deus colocou no caminho da existência conosco. Que o Espírito Santo comece a soprar entre nós e nos espalhar ainda mais e mais. E que a graça e esse Evangelho seja conhecido em todas as partes. Em nome de Jesus. Bem-vindo, peregrino da graça de Deus. Bem-vindo, peregrino do Evangelho.
Vamos nas escolas, vamos nos bairros, vamos aonde o Senhor nos enviar. Se coloque de pé agora em nome de Jesus. Levante suas